Opa, tudo bom? Boa noite. Mais um encontro aqui nas lives literárias de quartas-feiras. E já está cumprindo um mês, ou passou já de um mês dessas lives, está muito legal. E hoje eu resolvi falar um pouquinho a respeito de Dostoiévski, especificamente de uma obra de Dostoiévski, Os Demônios, né, na tradução do Paulo Bezerra. Escolhi essa obra por uma questão que me parece, porque ela me parece ser muito atual na sua discussão a respeito do espírito revolucionário, né, do método do grupo revolucionário que aparece nessa narrativa. Esse é um dos elementos. E o outro é que é uma discussão que existe a respeito dessa tradução em especial, uma polêmica fabricada, não é uma polêmica real, né? Que quando saiu essa tradução do Paulo Bezerra, um determinado grupo fez grandes críticas à tradução, falando que o tradutor, o Paulo Bezerra, havia manipulado a tradução. Deixa eu acertar um pouquinho a luz aqui. Né? Havia manipulado a tradução, ou feito seleções, ou cortado trechos para que a obra fosse assim mais revolucionária ou apoiasse o caráter de esquerda mais comunista e tudo mais tal, o que é uma bobagem e uma mentira sem tamanho, né? O Paulo Bezerra, o tradutor, ele foi realmente um comunista, não sei se é ainda, foi estudar na Universidade de Moscou língua e literatura russa, financiado pelo partido, mas ele é um tradutor de primeira categoria, né? E essa polêmica que criticam, né, a tradução de Paulo Bezerra me parece fruto de eu não vou dizer nem de um leitor ingênuo, né? E nem de um mau leitor. Porque efetivamente quem lança essa crítica ao Paulo Bezerra sequer leu a tradução, né? Sequer leu essa edição. Porque as claras que é simplesmente uma tentativa de minar o trabalho do tradutor por um motivo ideológico qualquer, né? Basta nós lermos com um pouco de atenção. O Dostoiévski faz uma sátira que ridiculariza esse grupo terrorista, esse grupo revolucionário de esquerda, em toda a primeira e segunda parte dos romances, e na terceira parte, a qual assume um tom mais sério, vamos dizer assim, né? Um tom mais amargo, mais cruel. O retrato que Dostoiévski pinta desses revolucionários é tão brutal, mas tão brutal, que é impossível sequer o leitor ter alguma simpatia ou alguma empatia pelos métodos utilizados. Então, é uma crítica absolutamente infundada por parte desses grupos que queria simplesmente fazer questionar o papel do tradutor. É uma bobagem, né? Enfim, mas é necessário dizer isso, porque nós vimos, eu vejo, muita gente reproduzindo esse conceito, né? De uma má tradução por parte do Paulo Bezerra desse Os Demônios. Mas vamos falar um pouquinho sobre a obra, né? O Dostoiévski, ele foi em sua vida, ele pertenceu na sua juventude a um grupo revolucionário, o chamado Círculo Petrashevski, né? E que pretendia uma revolução, uma mudança na Rússia, né? Substituindo inclusive o czar, e a polícia secreta descobre esse complô,
né, que existe e prende a todos. E o czar cria um falso julgamento, ou melhor, ele dá uma falsa execução, né? Ele condena todos à morte, mas na verdade era mais para assustá-los, né? Então Dostoiévski está na fila da execução, ele é o sexto na fila, quando os três líderes do círculo Petrashevski estão amarrados nos postes para ser fuzilados, chega um guarda a cavalo com um papel com indulto do czar. Né? Foi tudo armado exatamente para criar esse choque, e nesse momento Dostoiévski tem talvez o primeiro passo que ele dará à conversão. Né? É o primeiro passo no qual ele vai perceber que todo esse movimento de esquerda é um movimento destrutivo. Ele é levado à Sibéria, ele é condenado a tantos anos de trabalhos forçados. Ali na Sibéria ele entra em contato com várias pessoas, ele usa o material siberiano na sua recordação da Casa dos Mortos, né? Que não é uma obra biográfica, autobiográfica, mas ele usa aquilo para criar um romance. E nesse período siberiano ele percebe algo muito interessante, que é o cristianismo, né? Não um cristianismo ortodoxo, não o cristianismo formal da igreja, mas um cristianismo popular, né? Da fé popular. E ele vê que até os mais terríveis assassinos com qual ele convive ali na sua prisão siberiana tem uma fé que os move de alguma forma. Né? O Dostoiévski ele tem um modelo de cristianismo muito mais simples do que o da Igreja Ortodoxa. E ele é um inimigo da Igreja de Roma. Né? Ele vê a Igreja de Roma como um erro. Né? Mas ele pensa num cristianismo que vai ressurgir na Rússia, um Cristo que vai surgir no solo russo. Né? Esse é um dos primeiros pontos, né, da experiência pessoal de Dostoiévski. Um outro histórico, que é do chamado grupo dos decembristas. Né? Esses decembristas que tentaram uma revolução nos anos 20, 1820, década de 1820, um grupo formado por militares da nobreza, donos de terras, que foram lutar contra o Napoleão Bonaparte. Né? Eles enfrentaram o Napoleão. E ali, no campo de batalha, esses nobres, donos de terras, enfim, né, essa elite a russa, convive intimamente com os camponeses. Né? Os camponeses estão no fronte, lado a lado com os donos de terra. E tem uma coisa na Rússia que já é bastante conhecida, mas vale a pena relembrar, que o servo, o camponês, não tinha liberdade. Né? Ele fazia parte da terra, tanto que o proprietário da terra não só contava os seus acres, ou os bosques, ou o que era produzido na terra, ou suas cabeças de gado, mas também quantas almas ele tinha. Né? Os camponeses, os servos do determinada terra, eram propriedade dessa nobreza. E quando termina a guerra contra Napoleão, esses nobres voltam para as suas terras e não conseguem entender de que modo se pode conviver como patrão e servo, ou como dono e servo, sendo que aqueles servos estavam no fronte junto com eles e foram extremamente heróicos e muitas vezes os salvaram de riscos. Né? E aí começa um movimento político visando a independência dos servos, coisa que vai acontecer só na década de 1860, 50, 60. E mais, né, eles pedem também uma constituição escrita. Né? E isso
é um problema muito sério, porque se torna um movimento revolucionário. Eles tentam tomar o Palácio de Inverno, o czar consegue prendê-los, né, fuzila uns 5 ali, esse movimento revolucionário se esgota, mas a chama desse movimento revolucionário permanece, né? E depois dessa geração nós vamos ter a geração de 1840, dos revolucionários de 1840, e finalmente uma outra geração, que é a que Dostoiévski vai relatar, que é a geração de 1860. Nós temos alguns dados a respeito desses movimentos nesse livro do Paul Bushkovich, A História Concisa da Rússia. É um livro bem interessante, é um livro sintético, né? Que pega toda a história russa até o período soviético. E aqui temos alguns dados muito bons. E outro livro que também nós temos esses dados de uma forma mais profunda é o do Orlando Figes, Uma História Cultural da Rússia. Né? São as duas fontes históricas que eu me baseei, né, para bater um papo com vocês. Então, existe esse movimento constante, efervescente, né, na Rússia do século XIX. Então nós temos esses dois pontos: a história pessoal de Dostoiévski, que fez parte de um grupo da geração de 1840, um aspecto histórico, que é essa efervescência revolucionária que permanece na Rússia durante todo o século XIX, e finalmente um fato real ocorrido no momento em que Dostoiévski resolve escrever uma obra a respeito desses grupos revolucionários, né? O Dostoiévski escreve Os Demônios, diferente das suas demais obras, que apesar de ter elementos da realidade são muito mais fruto da imaginação. O Dostoiévski vai se pautar nas notícias que ele lê nos jornais, vai se pautar nos depoimentos de algumas pessoas, nas conversas que surgem em São Petersburgo, Moscou, enfim, que é o chamado caso Nechayev. Caso Nechayev. Esse caso Nechayev é o seguinte: Nechayev é um rapaz, companheiro de Bakunin. Bakunin é o líder anarquista, né, que está em exílio na Suíça. Lá eles se conhecem, e Bakunin manda Nechayev para a Rússia como representante de um círculo revolucionário qualquer para ele preparar a revolução na Rússia. E ali ele forma um quinteto, um grupo de 5 pessoas, e age de forma extremamente autoritária. E para unir esse quinteto, ele precisa de um pacto de sangue, né? Ou seja, ele vai criar uma história falando que uma determinada pessoa desse grupo é um traidor, para que todos os integrantes do seu pequeno grupo, né, revolucionário, cometam um assassinato, né, e matam um certo Ivan, né, e matam com requintes de crueldade. E Nechayev pensa o seguinte: se nós cometermos esse assassinato, todas as pessoas que estão envolvidas no grupo serão obrigadas a se calar, porque se um deles delatar, ele está também se entregando. Né? Então, é um método, vamos dizer assim, que ele usa para unir o seu grupo. Né? Nechayev foge da Rússia, os demais ficam e são presos, e o julgamento ele é tão importante que o czar ordena que seja aberto, né? Ou seja, aqueles julgamentos que existiam até então em casos políticos eram fechados, não se divulgava, só falava do resultado. Nesse caso, o julgamento é aberto e há uma série de notícias de jornais, as atas
do julgamento são publicadas e Dostoiévski tem acesso a isso. Né? Então ele se pauta também em notícias, em relatos orais, nos panfletos políticos que circulam pela Rússia, né? Documentos do julgamento. Essa é a base que o Dostoiévski vai utilizar para então criar o seu romance. Não é uma reportagem. Né? O Dostoiévski não tem o interesse de criar um romance efetivamente baseado nos fatos reais. Ele utiliza os fatos reais para criar uma alegoria, vamos dizer assim, do que vem a ser esse movimento revolucionário russo. Né? De modo que ele vai criar aí uma relação curiosa entre história e literatura. Né? Nós temos o romance, então, dividido em 3 partes. Né? As 2 primeiras partes são muito leves, muito irônicas e muito engraçadas. Né? A forma como o narrador de Dostoiévski, o narrador é em primeira pessoa, ele é um observador da sociedade de uma pequena cidade ali na Rússia. Esse narrador não é identificado nunca com um nome, mas ele circula por toda a sociedade e ele conversa com as pessoas. Então ele relata essa crônica, vamos dizer assim, do que acontece no romance, muitos anos depois, quando o julgamento dos terroristas, dos revolucionários já ocorreu, né? E ele pega tanto a sua memória quanto o depoimento de pessoas e a sua participação. Né? Então ele vai criar uma crônica dos fatos que ocorreram nesse começo dos anos 1860. Como isso funciona, na verdade? Dostoiévski cria 2 personagens. Né? O Verkhovensky, falar os nomes russos é uma maravilha, né? Verkhovensky, pai, né? Que é um revolucionário dos anos 1840, que acredita que está sendo vigiado pela polícia secreta do czar em todos os momentos. É um homem com muita sabedoria, ou pelo menos é considerado um grande intelectual, que vive sustentado por Varvara Petrovna. Varvara Petrovna é uma dona de terras, né, que acredita efetivamente nesse Verkhovensky, né, o pai. No entanto, ela o financia para que ele produza sua grande obra, coisa que ele não faz. Ele fala do povo russo, ele fala da bondade do povo russo, mas na verdade ele não conhece o povo russo. Ele pensa numa mudança de status social para a Rússia, mas ele não age de forma alguma para que essa mudança ocorra. Ele é um intelectual que não produz. Ele é um intelectual que recebe para fazer alguma coisa, mas ele apenas reúne um pequeno círculo à sua volta para semanal, um círculo semanal na sua casa, para discutir vários assuntos, literatura, política, filosofia, enfim, mas dali nenhuma ação efetiva sai. Né? Ele gasta seu dinheiro no jogo. Né? Talvez aí você tenha uma referência à própria vida de Dostoiévski, que foi um viciado em jogo. Talvez. Né? De outro lado, nós temos o Piotr, né? Verkhovensky, que é o filho deste primeiro, que é um revolucionário dos anos 1860. Pai e filho se encontraram em toda a sua vida apenas 2 vezes. Né? O pai remete o filho recém-nascido
para a sua família na Rússia, ele está na Alemanha, remete esse filho recém-nascido para ser cuidado em São Petersburgo por uma família, o remete pelo correio, né? E ele só vai encontrar novamente esse filho, o Piotr, quando o rapaz é um estudante e tem 16 anos. E finalmente, a terceira vez que ele encontra é quando ele chega na cidade, já com seus 25 anos. Né? Então, ele tem um contato apenas 3 vezes. Só que são duas visões de mundo diferentes. O Piotr, ele já tem uma outra visão revolucionária, que é uma visão de ação. O modelo do Piotr será esse rapaz Nechayev, né, do fato real. São inúmeras personagens, eu não vou falar de todas, mesmo porque não daria tempo. Mas o que o Dostoiévski faz é calcar esse jovem revolucionário naquele revolucionário real que cometeu um assassinato. E reproduz no seu romance o mitos, vamos dizer assim, no seu mitos literário, ele introduz a manipulação que Piotr faz com toda a sociedade até que ele encontra um bode expiatório para fazer esse pacto de sangue. O homem a ser assassinado chama-se Shatov, né? Shatov, que fez parte do grupo, quer sair do grupo e ele precisa de alguém para criar esse laço de sangue. O que vai acontecer aqui é algo interessante, né? Primeiro, porque Piotr se coloca como o representante do Comitê Central, né? O seu grupo tem 5 pessoas, é um quinteto, alguns outros, né, um pouco periféricos a esse quinteto, mas o Piotr se diz representante do Comitê Central. E que existem inúmeros quintetos espalhados pela Rússia. E o papel do quinteto desse Piotr é criar uma tal confusão na sociedade daquela cidade que derrube os valores morais tradicionais do povo russo. Né? Então, nós vamos ter ali conflitos bastante interessantes e engraçados. A governadora não, a esposa do governador, por exemplo, resolve dar uma festa e esse Piotr faz de tudo para que essa festa não dê certo e crie escândalo, né? Ele procura o von Lambik, que é o governador efetivamente, e o cerca com sedução para usá-lo como instrumento para a sua causa. Ele, inclusive, seduz na forma intelectual Varvara Petrovna, que é a protetora de seu pai, para que ela mude o seu discurso. Então, de um discurso mais liberal, ela passa a ter um discurso mais radical. E toda a infiltração que ocorre é exatamente na alta sociedade, para que essa alta sociedade demonstre o seu ridículo. E ele acredita que, minando essa alta sociedade, possibilitará que o povo russo se erga e derrube a aristocracia. Isso é um método político, né? E não é um método desconhecido. Na verdade, o Dostoiévski, ainda que não tenha conhecido a obra de Bakunin, né? Ele vai... Deixa eu ver onde eu anotei isso aqui. Eu anotei várias coisas e estou meio perdido. Aqui. Ele vai fazer o seguinte: ele vai utilizar os princípios da anarquia, né? Na construção das suas personagens. Então, o Bakunin, junto com Nechayev, tem um livro chamado Catecismo do Revolucionário. E ali eles dão todos os passos, né, necessários para que um grupo revolucionário funcione e consiga desestruturar a sociedade. Eu vou ler 2 trechinhos. Um deles
diz o seguinte: tendo em vista uma destruição implacável, um revolucionário pode e muitas vezes deve viver no meio da sociedade, afirmando ser totalmente diferente daquilo que ele é realmente. Né? E o Piotr faz exatamente isso. Né? Ele se infiltra na sociedade e ele, inclusive, dá conselhos extremamente reacionários e conservadores para a manutenção do status social. Um dos exemplos é o seguinte: há um grupo de trabalhadores de uma fábrica que procuram o governador von Lambeck para pedir que ele interceda, porque eles foram enganados no seu pagamento. Né? E vai um grupo de 70 desses trabalhadores à porta do palácio do governo e esperam ser atendidos. E o von Lambeck chega para conversar com eles e o Piotr afirma o seguinte, que ele tem que ser mais rigoroso, que conversa não resolve nada. Ele tem que seguir o método clássico de tratar essa gente. Né? E o von Lambeck cai nesse discurso e manda chicotear dois dos líderes, né? Dar chibatadas em dois dos líderes, como os aristocratas agiam com os seus servos na sua terra. Né? Então, olha só, ele lança uma ideia ultraconservadora para que o grupo trabalhador se indisponha com o governo. Né? Isso é um método e que é funcional. O curioso disso é que, apesar de von Lambeck cair nisso, né, o discurso todo que é utilizado é um discurso sutil. Né? Então, o Piotr infiltra-se na sociedade para destruir a sociedade. Ele se passa por um intelectual, aristocrata, com valores elevados e tradicionais, exatamente para minar esses valores. Então, ele precisa de uma relação com os ricos, com a elite, com a nobreza, para poder destruí-la. O segundo trechinho desse catecismo de um revolucionário, do Bakunin e Nechayev, diz o seguinte: devem ser explorados de toda a maneira possível, né? Os ricos, os aristocratas devem ser explorados de toda a maneira possível, enganados, confundidos e, através do conhecimento de seus segredos sórdidos, transformados em nossos escravos. Dessa maneira, seu poder, suas relações, sua influência e suas riquezas tornar-se-ão um tesouro inesgotável e uma ajuda valiosa em nossos vários empreendimentos. Atrair essa elite não para a causa conscientemente, mas atrair para o discurso da causa, de modo que, quando esse grupo perceba onde se meteu, já seja tarde demais. Né? Afinal de contas, os revolucionários precisam, inclusive, de dinheiro para financiar as suas ações. Né? E isso acontece com von Lambeck, que é o governador, e a Julia, né, que é a sua esposa, assim como com Varvara Petrovna, que é a proprietária de terras. Né? Mas isso tudo para quê? Para criar uma destruição total da sociedade e dos seus valores. Há um trecho muito interessante a respeito de Nechayev, que o Joseph Frank, que é o autor da talvez a mais importante biografia de Dostoiévski, né? Essa daqui, Joseph Frank. O Joseph Frank escreveu essa biografia, são 5 volumes na edição completa, publicada aqui pela EDUSP. Saiu recentemente pela Companhia das Letras uma edição condensada em um volume. A edição completa tem
aproximadamente 5.000 páginas. A condensada é bem mais curta, só tem 1.000 páginas, né? Mas revela muito bem. Ele cita um trecho de uma carta que ele escreve para uma família que irá acolher Nechayev, né? E ele diz o seguinte, ele diz para essa família: a verdade, a confiança mútua, a solidariedade séria e estrita só existem entre uma dúzia de indivíduos que formam o sanctus sanctorum da sociedade. É um grupo muito pequeno. Todos os demais devem servir de instrumento cego e de material explorável nas mãos desses 12 que estão realmente unidos. É permitido e até mesmo ordenado enganar todos os demais, comprometê-los, roubá-los e mesmo, se necessário for, descartá-los. Eles são forragem conspiracional. Por exemplo, você, ele diz para a família, recebeu Nechayev graças à nossa carta de recomendação. Você o aceitou como pessoa de confiança. Você o recomendou a seus amigos. É exatamente isso que acontece com o Piotr. Né? Ele chega na cidade cheio de cartas de recomendação de pessoas importantes, todas falsas. Aqui está ele transplantado para o seu mundo. E o que fará primeiro? Primeiro, ele lhe contará um monte de mentiras para aumentar a sua simpatia e sua confiança. Mas não se deterá aí. As tépidas simpatias de homens que são devotadas à causa revolucionária apenas em parte e que além dessa causa têm outros interesses humanos como amor, amizade, família, relações sociais, essas simpatias não são, aos olhos dele, um alicerce suficiente em nome da causa e tentará obter algum controle sobre você completamente sem que você perceba. Para fazer isso, ele o espionará e tentará apoderar-se de todos os seus segredos. A sociedade que Dostoiévski descreve, essa sociedade secreta que Dostoiévski descreve nos Demônios, faz exatamente isso. O Piotr sabe até mesmo que um dos participantes do seu pequeno ciclo deu beliscões na esposa na noite anterior. Né? Ele sabe até das conversas de botequim que alguns tiveram com outras pessoas. Ele tem informantes em todos os lugares. Né? E em sua ausência, sozinho em seu quarto, abrirá todas as suas gavetas e lerá sua correspondência. Há um trecho muito interessante na primeira parte, no qual o Piotr lê em voz alta, em público, as cartas que seu pai escreve para sua protetora. Ele é apaixonadíssimo por Varvara Petrovna. E são cartas absolutamente ridículas, né? E ele lê em voz alta exatamente para desqualificar o seu pai como sendo um revolucionário ultrapassado com ideias tolas, né? E assim outras cartas. Ele consegue acesso aos escritos de várias outras personagens que entregam em confiança, inclusive. Se uma carta lhe parecer interessante, isso é, comprometedora de qualquer ponto de vista que seja, ou para você ou para um de seus amigos, irá roubá-la e guardá-la com muito cuidado como um documento contra você e contra o seu amigo. Né? E ele continua mais, olha, esse líder, dentro da sua casa, seduzirá a sua filha, fará de tudo para seduzi-la, para tirá-la do caminho moral familiar, para destruir o núcleo familiar, a ponto que essa menina, sendo mal vista na sociedade, não tenha outra saída senão a prostituição. Né? São métodos que o Piotr usa constantemente em toda a narrativa. Né? Mais do que isso, olha só, percebemos o seguinte: o jogo político é duplo.
ele faz um determinado jogo com a alta sociedade, conseguindo a influência dessa alta sociedade, e um segundo jogo com o grupo revolucionário. Com a alta sociedade, ele se passa por um aristocrata conservador para conseguir a simpatia de todos e minar essas famílias até que, quando percebam, não reste mais nada. E para o grupo, ele se passa por um revolucionário superior ao que ele é. Né? O Piotr se diz membro do Comitê Central, ou então da seção russa da Aliança Revolucionária Mundial. Olha que beleza, né? Seção russa da Aliança Revolucionária Mundial, ou então da Aliança Revolucionária Europeia. Né? Nenhum desses grupos existe factualmente. Aliás, nenhum dessas centenas ou milhares de quintetos existe realmente, a não ser este que é relatado no romance de Dostoiévski. Né? De modo que há uma frase muito interessante, que é o seguinte: o segredo que existe do movimento revolucionário é que não existem segredos do movimento revolucionário. Né? Ou seja, ele se faz passar como um detentor de um conhecimento muito mais profundo e de segredos de pessoas que ele não detém. E desta forma ele consegue a sua autoridade. Qualquer semelhança com teorias da conspiração que nós vemos hoje não é mera coincidência. Né? O segredo dessa revolução mundial, que dizem que existe hoje em curso, é que não existe segredo algum, a não ser na cabeça de algumas pessoas que levam isso adiante. Né? E criam-se assim grandes comitês, grandes grupos imbuídos de uma revolução sempre vindoura para domínio completo da sociedade e destruição de todos os nossos valores. Né? O bom desse tipo de discurso, bom aí entre aspas, hein? Mas o bom para os revolucionários nesse tipo de discurso é que toda vez que se lança uma ideia e essa ideia é identificada como falsa, ou seja, olha, nós temos aí um grupo das esquerdas reunidos para levar adiante a revolução na América Latina, ou a revolução mundial, etc, etc, etc. E se você fala certo, né? Mas todos esses grupos já publicaram todos os documentos disponíveis desde a sua fundação. Está tudo disponível na internet. Né? Então isso não tem sentido. Né? É muito fácil se livrar disso. É claro, eles querem que você pense que não tem sentido. Então eles estão planejando realmente alguma coisa. Né? Então, quando não há segredo, este é o maior segredo. Né? Quando não há o que se guardar, aí cria-se a aparência de uma conspiração muito mais profunda. E não há conspiração profunda nenhuma nos demônios, a não ser a destruição daquela sociedade e servir de gatilho, né, para uma revolução futura. Né? O que acontece aqui, então, é que de todos esses grupos que nós vemos, tem aqui um trecho interessante, quer ver? Deixa eu ver onde nós estamos. Né? Esse grupo restrito que existe, né, é relatado pelo Dostoiévski da seguinte forma: quanto aos estranhos, tem uma reunião desse grupo, né? Quanto aos estranhos, tenho a ideia de que os referidos membros do primeiro quinteto tendiam a suspeitar que, entre os convidados de Virginsky, é um dos membros do grupo, naquela noite, havia ainda alguns membros de alguns grupos desconhecidos, também recrutados na cidade para a mesma organização e pelo mesmo Verkhovensky. De sorte que, no fim das contas, todos ali reunidos desconfiavam um dos outros e assumiam entre si
diferentes posturas, o que dava a toda a reunião um aspecto confuso e, em parte, até romanesco. Aliás, ali também havia pessoas acima de qualquer suspeita. Era o caso, por exemplo, de um major da ativa, homem completamente ingênuo que havia sido convidado e viera por iniciativa própria visitar o aniversariante. Portanto, não havia como deixar de recebê-lo. Mas, apesar de tudo, o aniversariante estava tranquilo, porque o major não tinha a mínima possibilidade de denunciar, pois, apesar de toda a sua tolice, a vida inteira gostara de aparecer em todos os lugares, né? Havia 2 ou 3 professores secundários, um deles coxo, né? Um ginasiano, uma moça, nesse único grupo. E eles imaginam que outras pessoas ali presentes são de outros grupos de outros lugares. Não são. Né? Na verdade, não existem esses grupos. De modo que o que vai acontecer é que essa reunião é uma reunião para criar a ansiedade dos presentes no grupo de que exista um traidor ali para entregá-los à polícia. Outro aspecto que ele coloca, que Dostoiévski nos coloca, são as várias linhas existentes nesse pequeno grupo. Cada personagem, cada participante segue uma linha diferente do pensamento. Nós temos uma personagem que é um anarquista, que é o Shigalyov, né? É um jovem anarquista que afirma, por exemplo, que é necessária a destruição total de todos os valores por 1 ou 2 gerações. Né? E ele pretende que em 30 anos existam 100 milhões de mortos para que a revolução dê certo. Dostoiévski é quase que profético. Né? Os 100 milhões de mortos levaram coisa de 70 anos e não deu certo. Né? Esse é um determinado grupo. Há um outro dos socialistas utópicos. Né? Há outro dos fourieristas. Né? Então, cada pessoa segue uma determinada linha ideológica que tenta abandonar de alguma forma para engajar-se em uma causa comum, que é a da revolução. Nós vemos isso nos grupos de esquerda quando falam para se esquecer as diferenças ideológicas internas a fim de lutarem por uma causa comum, os companheiros de jornada. Né? Sempre dá errado a ideia de companheiro de jornada. Deu errado com Lenin, com Stalin, tiveram que matar um monte de gente. Deu errado nesse pequeno grupo que só obedece sob ameaça. Né? Para que isso dê certo, eles precisam de uma figura mítica. Ou seja, não basta desestruturar a sociedade. Precisa-se de um determinado líder que tenha uma postura superior, de uma autoridade que esteja acima, inclusive, da ideologia. E o Piotr Verkhonievsky, que não é um socialista, ele é mais um anarquista, ele pretende, né, que uma das personagens, um amigo seu, assuma a figura de Ivan, o Czarevich, meu Deus, o filho do Czar, né? Czarevich, isso, né? Que seria o Czar perdido há muitos anos, o Czar escondido que havia sido afastado do poder e agora retorna, né, para assumir as rédeas em substituição do Czar que está no trono. O que na verdade acontece é que ele busca de dentro do mito do inconsciente coletivo russo, que enfrentou vários
desses falsos czares, né? Que surgem de tempos em tempos, ou surgiam de tempos em tempos, para substituir o verdadeiro czar. Então nós temos o seguinte: o Dostoiévski cria um universo imenso que vai desde a cultura popular do czar perdido, como figura mítica, né, acima do bem e do mal, os vários discursos revolucionários vinculados à Internacional. Nós estamos aqui no período da primeira Internacional Socialista. Esse grupo se diz vinculado à Internacional, ainda que não tenha sido. Um fato real, efetivo, ocorrido, né, na sociedade russa no seu tempo, a experiência pessoal de Dostoiévski, né, e uma efervescência revolucionária que vai se desenvolver e arrebentar em 1905, primeiro numa tentativa de revolução, e depois de 1917, né, a essa linha. De qualquer forma, o Dostoiévski ele tem uma postura extremamente pessimista, né, com esse movimento revolucionário. Ele sabe que existe, sabe que é muito perigoso, porque se você destruir as bases culturais do povo, nada resta, né? De modo que ele vai buscar uma saída a partir da sátira e da ironia, né? Ele cria figuras asquerosas, inclusive. A pergunta é: a sociedade toda está em convulsão. A sociedade toda está nesse conflito de gerações, né? De visões utópicas ou de ação. Nós temos um grupo que busca uma raiz puramente russa da cultura, os eslavófilos, contra os ocidentalistas, né? Que querem a integração maior da Rússia com o Ocidente. Nós temos esse fundo histórico e esse plano revolucionário que degrada a sociedade russa. E a pergunta que ele faz é o seguinte: há alguma saída para isso? Né? Será que nós temos uma saída para esse tipo de movimento degradante, inumano, brutal, que vê apenas na morte e na destruição uma saída de mudança social? A meu ver, quando Dostoiévski pega o velho Verkhovievsky, né, o pai de Piotr, este homem que é um intelectual que produz muito pouco, quando ele pega essa figura já para o final do romance, e ele, com muito orgulho e muita honra, não aceita ser sustentado pela sua protetora de 20 anos, Varvara Petrovna, ele pega um guarda-chuva, uma bengala, coloca suas botas de cano alto, uma pequena mochila e sai a pé pela estrada real, indo não sabe para onde, né? Ele sai sem rumo. Quando ele parte da sua terra absolutamente sem nada, com a roupa do corpo e 40 rublos, que é uma grande soma no bolso, e na estrada encontra dois camponeses numa carroça, tá chovendo, chove muito, e ele pega carona nessa carroça até uma pousadinha numa determinada cidade, e ali ele encontra diversos mujiques e começa a conversar com eles. E ele toma vodka barata pela primeira vez. E ele come a comida do mujique pela primeira vez. E ele interage com esses mujiques. Ele encontra um ex-servo seu, né, já bastante velho, e dialoga quase que de igual para igual, porque ele é cheio dos francesismos, como a elite russa. E ali, nessa pequena taberna, ele encontra uma moça que é uma vendedora de Novo Testamento, pequenos livros só com o Novo Testamento. Ele compra dessa moça e diz o seguinte: eu li isso há muito tempo,
né? Há mais de 20 anos, eu não lembro mais do que é isso. E ele começa a ficar um pouco febril, né? E ele se agarra a essa pequena vendedora de Novo Testamento, ah, como se ela fosse uma tábua de salvação para ele. Ele vai ficando com febre, é encaminhado por uma outra pousada e lá ele tem acesso febril e pede para que ela leia o Novo Testamento, principalmente a passagem bíblica de Jesus que expulsa os demônios de um homem, né? E joga numa vara de porcos. E essa vara de porcos se joga num lago ou no mar e morre afogada. Assim como trechos do Apocalipse. E nesse momento ele percebe que só uma saída para uma solução para os conflitos todos, que é o cristianismo, né? Que é a efetiva conversão íntima da elite russa e desses revolucionários todos a Cristo. Ele chega a um ponto de seu delírio, né? Ele está febril, no delírio, que envia um padre e ele volta a si nesse momento. E depois de 20 ou 30 anos, ele está com 50 anos, ele confessa, né? Ele confessa e recebe a comunhão. Né? Ele vai morrer 3 dias depois, inconsciente. E alguém até fala para o padre ficar por ali, porque do jeito que esse Verkhovievsky fala bobagem, né? Ele iria precisar reconfessar e comungar novamente dali a 1 hora. Né? O Dostoiévski faz um pouco essa brincadeira. Então o Dostoiévski aponta para esse caminho. O caminho de que só o amor de Cristo é capaz de unir as pessoas. Só o amor de Cristo, só o reconhecimento de Cristo é capaz de acabar com as cisões sociais, com as diferenças entre a grande autoridade aristocrática e o pobre mujik russo. Né? Ele vê, aliás, principalmente no mujik russo e nessa pobre vendedora de Bíblias, as figuras mais elevadas, mais puras, que estão fora de qualquer movimento revolucionário. Eles servem a este homem doente a sua comida, a sua bebida. Eles partilham o seu agasalho. Eles se cobram alguma coisa, é muito pouco em troca de uma carona. Ele fica hospedado ali, os proprietários preocupadíssimos se vão receber ou não, mas ele fica ali porque não tem para onde ir, e sempre ao lado dessa pequena vendedora de Bíblias. Dostoiévski indica essa solução em algumas obras. Né? No Crime e Castigo, por exemplo, que é a história de Raskolnikov, no final, quando ele já vai ser condenado e vai para a Sibéria, ele tem como companheira uma moça, uma jovem, a Sônia. A Sônia é uma prostituta profundamente cristã, né? Que o acompanha até o seu exílio na Sibéria. Ela lê o Novo Testamento para Raskolnikov. A Sônia ela é uma releitura de Maria Madalena. Né? Então ela é o alicerce de fé de Raskolnikov. No Idiota, né? Outra obra clássica, a própria figura da personagem principal, que é um idiota, o príncipe Mishkin, absolutamente puro, absolutamente ingênuo, que não se localiza na sociedade de jeito nenhum, é a prefiguração de Cristo. Né? Esse Cristo que não se localiza numa sociedade tal qual nós a conhecemos, com jogos de interesse, com mesquinharia, com valores, com trocas, trocas de favores. Não, ele é um homem absolutamente puro. Né? Nos Irmãos Karamazov nós temos também na figura do Ivan Karamazov essa
pureza, e Dostoiévski planejava fazer uma continuação dos Irmãos Karamazov. Pelo que eu sei, não há nem anotações dele a respeito disso, parece que uma carta ou outra. Então, em todas essas obras, o Dostoiévski vai apontar uma saída para o grande conflito humano. Não é a violência, não é a revolução é uma tolice, nos diz Dostoiévski nos Demônios. Né? A revolução, ela é só destruidora. É impossível se criar um paraíso na Terra se não for por meio do cristianismo, por meio de Cristo e dos valores cristãos. Fora isso, não existe possibilidade. Nenhuma revolução dá certo. Assim como nenhum governo dá certo. É o que ele nos traz aqui. Se esse governo não estiver agarrado nos valores de Cristo. Né? Os valores verdadeiros de Cristo. Não um discurso pretensamente cristão. Né? E o valor verdadeiramente de Cristo, Dostoiévski nos demonstra em todas as suas obras, as suas grandes obras, que se dá pelo exemplo e pelo comportamento. Então não é simplesmente pelo discurso. Né? Não é simplesmente, eu vou dar um pitaco aqui, né? Falando Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Né? Não é simplesmente pelo discurso, mas é sendo um exemplo de comportamento independente de poder. E nesse sentido, a pessoa que é mais simples e mais humilde acaba sendo o caminho melhor. Essa é a visão de Dostoiévski. Né? De modo que, assim, de forma muito rápida, pegando apenas algumas bases do pensamento de Dostoiévski, eu não estou conseguindo, eu queria ver o horário. Ainda, 18h55. Tá, ainda temos um tempinho, né? Pegar um pouco o panorama da construção dos demônios e de algumas ações de suas personagens, para, voltando para o começo, demonstrar o seguinte: olha, qualquer crítica que se faça à tentativa de que Paulo Bezerra, o tradutor, tenha feito para transformar esse romance em um panfleto pó-comunista, é de uma bobagem sem tamanho. Né? Não é nem de um mau leitor, é de um não leitor. Né? Não é nem de um leitor ingênuo, é de alguém que não leu a tradução. Né? Mesmo porque eu acho que nós pegamos alguns trechos aqui que demonstram o horror com que Dostoiévski retrata, né? Primeiro ironicamente e depois de forma muito brutal, o comportamento desses demônios. Né? Bom, pessoal, o panorama é esse. Eu acredito que nós teríamos uma imensidão de temas paralelos a paralelos literários. Né? O Dostoiévski se apropria de Turgenev, né? Por exemplo, que era um desafeto seu. Ele cita Turgenev literalmente pela boca de uma personagem que é um escritor bastante ridículo, aliás, mas ele coloca frases de Turgenev na boca desse escritor a fim de ridicularizá-lo. Né? Outro tema é um conflito muito grande de gerações e como algumas figuras da geração de 40 vendem-se para continuar fazendo sucesso junto com a nova geração. Né? Ou seja, mudam o seu discurso simplesmente para ser aceito e são ridicularizados da mesma forma. Né? O Dostoiévski faz sempre grandes, imensos universos nas suas obras. Eu espero que esse papo aqui tenha lançado à luz a um ou dois pontos. Como a proposta é sempre falar em torno de 1 hora e não mais do que isso, se nós tentarmos ir a mais, leva mais 3 ou 4 horas e não é essa a ideia. Mas leiam Os Demônios. Se algum amigo aí caiu na esparrela
da manipulação da tradução, leia essa tradução. Existe outra anterior, a tradução feita pela Raquel de Queiroz, publicada pela José Olímpio nos anos 50, 1950, que tem um grande valor, obviamente, né? É uma tradução do francês. O grande valor é ter sido a primeira tradução para o português da obra de Dostoiévski. No entanto, traduzida do francês, ela vem carregada de francesismo, de estrutura de texto completamente diferente. Se toda a tradução é uma traição, em certo sentido, a tradução de segunda mão nos afasta ainda mais do original. Mas de qualquer forma, procurem essa edição, eu acho que vale a pena, né? Esta aqui da editora 34, que terminou de publicar a obra completa de Dostoiévski esse mês, exatamente com o Recordação da Casa dos Mortos, né? Então é isso, gente. Os demônios, ele é quase que profético em alguns momentos. Esse horror do grupo revolucionário, ele se concretiza, né, na União Soviética e nos países de regime autoritário de viés comunista. Né? A morte é um meio, o assassinato é um meio para a manutenção do poder e manutenção da chama da revolução, ainda que essa revolução já não exista, a não ser como discurso, né? A não ser como uma ideia. O Dostoiévski realmente foi profético. Na União Soviética nós tivemos aí duas linhas críticas, uma linha crítica muito negativa durante o período stalinista. Afinal de contas, Dostoiévski critica exatamente os revolucionários, e depois, a partir dos anos 50, né, com Khrushchev, você já tem uma linha crítica mais aberta, mais positiva. Né? O Paulo Bezerra deixa isso claro no pós-fácil, no pós-escrito dessa obra, ele elabora isso. Legal, pessoal? Então, um pouquinho de Dostoiévski para vocês. A semana que vem eu não sei ainda o que eu vou falar, mas eu vou pensar em alguma outra coisa que seja legal para mim e para vocês. Vamos ver quem é que está presente aqui. Olha, Assunção Medeiros, que curioso, ela sempre está presente aqui. Né? Tony, tudo bom, Tony? Como você tá, rapaz? Márcio Stillman, grande Márcio, um grande abraço. Maurício, sempre por aqui também, Maurício, muito obrigado. Agradeço demais. Hernan, grande abraço, Hernan. Anderson, tudo bom contigo? Rafael Carvalho, grande abraço, Rafael. Lucas Costa Silva, tudo bom contigo? Karine Braga, tudo em ordem? Lucas Vieira, tudo bom? Eduardo Galo, rapaz, Eduardo, há quanto tempo? Eduardo Galo, nós trabalhamos juntos na antiga Faculdades Integradas de Guarulhos, né? Há quanto tempo, rapaz? Grande abraço para você. Rudyard, tudo bom, Rudyard? Grande Libânio. Tudo bom, Libânio? Deixa eu entrar na sala assim. Fica à vontade. Ruth, minha querida, tudo bom? Leandro Luz, um abraço para você também. Marco Rogério. Marcelo Moreira, tudo bom contigo? Sérgio Spielman, sempre por aqui também, cara. Bom te ver. Rodrigo Bastos, grande abraço, Rodrigo. Mirti, tudo bom, Mirti? Como é que você tá? Tudo em ordem? Tô lendo algumas coisas que você me indicou aqui sobre a história da igreja, que são fantásticas, gente. Tâmara, Segal, tudo bom? João Batista Alves. Quanta gente hoje, hein? Que bom! Olha, pessoal, grande abraço para todos vocês. Eu fico bastante feliz em fazer essas lives, que não tem uma linha única, né? Vão saltando de tema em tema. Mas eu acho que assim fica mais divertido um pouco e um pouco mais exigente, inclusive para mim, exige mais disciplina. Esse vídeo ficará disponível no meu canal do YouTube, né? Que vão lá no meu YouTube, no meu canal,
deem uma olhada, tem os vídeos anteriores, se vocês quiserem assistir, nós já temos alguns no ar. Deixem uma curtida lá, divulguem, né? Que eu acho que todo mundo pode ganhar um pouquinho com isso, né? Conversar um pouco sobre literatura, afinal de contas, é uma vodka boa para ficarmos no espírito russo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês e semana que vem nós estamos aqui de volta. Até mais, grande abraço.